CBN e a tecnologia, com Gilberto Sodré. Oferecimento VIP Rede, conexões digitais, 0800 722 8006. Olá, Gilberto, bom dia. Bom dia, Fernanda, bom dia aos ouvintes da CBN. Você é viciado em celular? Eu acho que sou. Sinceramente, acho que sim. Não consigo ficar longe do celular e fico nervoso se está num lugar que não tem sinal. Meu telefone fica 24 horas por dia ligado. O meu Todas também. questões de quem é viciado em celular. Mas eu confesso que tem dias que eu queria jogar ele longe. É verdade. Não é? É verdade, tem toda a razão, né? Tem dia que tira a sua paz, né? Faz parte da modernidade, né? Dos meios de comunicação modernos, né? E aí, tem teste para saber se qual o grau de vício aí nosso? Tem algumas dicas, viu? É? Uma psicóloga, Luciana Ruff, deu umas dicas essa semana bem interessantes para identificar se você está se tornando escravo do aparelho ou não. Inclusive é uma doença já conhecida, sabia? Chamada nomofobia, que é uma fobia ou sensação de angústia que surge quando alguém se sente impossibilitado de se comunicar ou vê que não tem conexão com a internet. Então é uma doença já conhecida e classificada pelos médicos, né, para isso. Mas muita gente não percebe, né? Então eu vou dar algumas dicas. Por exemplo, né? Normalmente, a psicóloga até comentou que normalmente essa fobia ela está relacionada não exatamente com o smartphone, mas até com a interação social. Ele usa o smartphone para ter acesso às redes sociais e por isso que ele não consegue se desconectar do smartphone. Então, por exemplo, se você começa a ficar irritado quando o telefone perde o sinal, ou se vai para um lugar que não tem sinal, você fica logo ansioso, né? Se você, por exemplo, fica procurando evitar lugares da casa que o sinal não pega, viagens para lugares, por exemplo, que não tem sinal, por exemplo, você evita essas viagens ou essas questões, né? Famílias e amigos começam a reclamar que você está afastado, está longe, que você não interage com a família, não larga o aparelho, né, do telefone, né? Você evita sair de casa, né? O contato com outras pessoas, porque você vai ter que ficar dando atenção, ou dividindo a atenção do celular com as outras pessoas. Isso tudo são as situações. E eu achei uma última que é sensacional, que é assim: quando a pessoa sai de casa, ela não esquece o carregador, porque ela tem medo de ficar sem bateria. Olha só que coisa, dependência completa, né, do aparelho. Você respondeu sim para todos esses itens? Não, a do carregador ainda não. A do carregador, eu e Patrícia, a gente ia responder, né, Patrícia? Quando uma esquece, a outra salva. Minha bateria ainda é boa o suficiente para não precisar do carregador, mas as outras todas... A gente precisa descobrir qual é o celular dele, então, que a bateria dura 24 horas. Porque assim, o resto é bem complicado, viu? Assim, e faz parte do dia a dia, você está ligado o tempo todo, monitorando, né, acompanhando as redes sociais. É bem complicado essa situação. Então, olha, eu convido os ouvintes a compartilharem conosco esse momento aqui, que a gente está falando de um assunto que é sério, né? Mas tem que ter uma dose de descontração, porque hoje é sexta-feira, né, Gilberto? Né? Exatamente. Você é viciado em celular? Quais são suas manias? É daqueles, então, que evita lugares onde não há sinal da telefonia? Ou então fica se movimentando na casa para poder identificar qual o melhor lugar para a recepção do sinal? E, por fim, se você é daqueles que, além do celular, você leva também o carregador na bolsa, arruma um pezinho a mais, mas para não ficar desconectado durante o dia. Então pode ligar, viu? 3223-5911. Podem mandar para o e-mail da gente, o cbnvitoria@redegazeta.com.br, e também para o nosso torpedo, 999860206, Gilberto. E aí como é que faz para a gente tentar ficar livre desse negócio, né? Desse vício todo? Então, primeiro é reconhecer que você realmente está dependente do celular, né? Então, essa é uma situação que você tem que começa por aí, né? Entender que você tem. E aí não adianta ficar assim, empurrando com a barriga, procrastinando essa situação. Você encara e olha mesmo exatamente como é que funciona. Tenta se afastar ou deixar, pelos alguns momentos, né, o telefone de lado, interagir um pouco com as pessoas. E tem duas dicas de aplicativos aqui bem interessantes, viu, Fernanda? Que a gente já dá dica de aplicativo toda semana, vamos dar uma dica de aplicativo aqui legal. São um aplicativo chamado Break Free e outro chamado de My Mobile Day. São aplicativos gratuitos. O que ele faz? O aplicativo monitora o seu hábito de uso do celular e diz quanto tempo você ficou no celular durante o dia e quanto você usou cada um dos aplicativos que estão no celular.
E aí você consegue saber exatamente será que eu estou usando muito celular, pouco celular, quais são os aplicativos que eu mais utilizo. Que informações eles dão a gente? Esses aplicativos tempo de uso? Tempo de uso, exatamente. Quanto tempo você ficou em cada um dos aplicativos do seu celular. E aí você fala, poxa, eu estou usando muito essa rede social, ou a outra rede social, ou eu estou usando muito aquele joguinho, por exemplo, né? Ou um outro aplicativo qualquer. Então ele é como se fosse um monitor do que você faz com o seu aparelho, né? E aí, se você mandou muitos SMS, né? Como é que foi essa situação? E que te dá uma dica já dizendo o seguinte, você está usando muito ou está usando pouco o telefone. É importante a gente falar também, Fernando, que tem pessoas que precisam ficar do lado do celular, né? Então, pessoas que usam o celular como trabalho, que aí, assim, a gente dá um desconto para isso, né? A questão é mais as pessoas realmente que não têm um uso diretamente ligado ao smartphone ou à internet em si, e assim mesmo ficam penduradas no smartphone, né, o tempo todo. Né, gente, eu tenho aqui que é ótimo, olha, ele não assinou, mas ele diz que ele é viciado mesmo no smartphone. Ele não só leva o carregador, como ele tem 2 baterias. Esse é realmente like a boss, né? Acabou uma bateria, troca por outra, e se por último ele tem um carregador para ele salvar. E ele disse que, ele está percebendo o grau de estresse aí desse vício, porque ele vem tendo dores no pescoço. E tudo por conta também da era do smartphone. Ele disse que antes ele não era assim. Viu? Esse ouvinte aí que não assinou, mas que a gente está compartilhando a participação dele. Muitos iguais a eles também aparecem por aí, né? Então você perguntou assim, o que o aplicativo fornece? Então, quantas vezes você checa o smartphone por dia, o aplicativo te diz. Quanto tempo você gasta em cada aplicativo. Inclusive, esses aplicativos permitem que você até programe para ele desabilitar a internet durante alguns períodos do dia, para exatamente você ficar livre do aparelho, né, e funcionar. Então, é uma questão assim, bem importante para a gente ficar atento a esse uso, né, até exagerado dos smartphones. Olha só, eu tenho o Valnei também, e ele está participando conosco. Ele diz, olha, o celular realmente é uma ótima ferramenta, mas futuramente será uma das piores coisas, principalmente dentro das empresas, tá? E ele fala assim, olha, eu fico imaginando, né, o ouvinte relata aqui, quanto tempo a gente para do trabalho, né, para atender o celular, e que na maioria das vezes não é assunto da empresa, é para outro tipo de conversa. E ele conta que ele é motociclista, que ele trabalha na rua, né? E ele tem muita dificuldade, inclusive, de atender celular, porque ele tem que parar o veículo, né? Óbvio, tem que parar o veículo, fazer a sinalização adequada para poder atender uma chamada. E ele disse que ele é tão viciado quanto, porque ele carrega 2 vezes por dia o telefone dele. Então, veja que é bastante. Mas ele tem razão, realmente, em relação a essa questão de perda de tempo, né? Ou seja, vamos chamar de perda de tempo, mas de desfoco, né? Você sai do foco lá do trabalho e está fazendo uma outra coisa que não está exatamente relacionada com o trabalho. Ele tem toda a razão sobre isso também, né? Nessa situação. Algumas empresas, inclusive, têm algumas regras de uso de celular dentro da empresa, e de uso até de smartphones, né, fora do período do trabalho lá. Mais uma participação aqui pelo torpedo da CBN, mais um viciado, viu? Disse que ele, além do carregador veicular, ele leva um cabo USB também, para garantir que está tudo carregando. Esse também é alto nível. Alto nível esse aí, viu? Ele tem o carregador do celular, o do carro e o do computador. Esse não vai ficar sem energia de jeito nenhum, né? Com certeza, muito bom. Bom, tem uma outra participação aqui também, que a Sônia diz o seguinte, que ela levantou à meia-noite para levar o carregador, e diz que ela adora para poder botar o celular para carregar. Não entendi bem aqui a mensagem dela, e ela diz que adora celular, que trabalha com ela também, entendeu? E ela não se sente escrava, entendeu? Não se sente escrava. Muito bom. E ela leva o carregador para o trabalho. Então tá bom, mas talvez ela trabalhe preciso do smartphone para trabalhar. E aí até, assim, tem um atenuante no processo, né? Exatamente disso aí. A gente traz as últimas informações sobre tecnologia. O Gilberto fala sobre os viciados em smartphone. Quais são os principais indícios aí de que você está altamente comprometido com a tecnologia e o que você pode fazer, inclusive, para medir esse grau de envolvimento com alguns aplicativos e gratuitos. E a gente está pedindo a sua participação, o que você pode contribuir conosco e de quais são os seus vícios em relação ao uso do telefone celular. E vários são os ouvintes que estão mandando
os seus registros, né? Por exemplo, o Valmir, ele disse que o celular é escravo dele, viu? Ah, muito bom. Não é ele que é escravo do celular, não. Muito bom, viu? Muito bom. Ele usa demais. E ajuda, viu, de certa forma, inclusive, a ficar mais conectado com os amigos. Então, bom, pelo menos ele usa para um ele faz o caminho inverso. Exatamente. Não é? Muito bom. Isso aí. Bom, tenho aqui também o Delcimar. O Delcimar, ele até explicando melhor agora, numa mensagem anterior, ele disse que ele levantou da cama meia-noite para ir para a sala, porque o sinal no quarto estava muito ruim. Olha só. Ele pergunta, Gilberto, isso é vício? Com certeza, absoluto. Está diagnosticado esse aí, isso aí, né? não tem... Isso é com certeza isso aí. Melhor começar a tratar dessa questão. E tem aqui o Claudenir perguntando o seguinte, Gilberto, já que a gente está falando dessa dependência aí de quem carrega bateria, celular, enfim, carregador, esses carregadores universais, eles chamam até de vampirinhos. Isso. São vendidos em camelôs, até lojas de R$ 1,99. Carregam ou estragam a bateria? É melhor, assim, a recomendação é que você sempre use o carregador oficial da marca, né? Ou seja, ou pelo menos fabricado por um dos fabricantes. Até hoje, carregadores existem, você pode até intercalar, dependendo do tipo de smartphone, carregadores de marcas diferentes, mas esses genéricos, vamos chamar assim, não devem ser usados, né? Que pode causar até uma explosão na bateria ou até encurtar a vida útil da bateria. Temos mais dúvidas dos nossos ouvintes, dúvidas inclusive que nós prometemos responder no quadro dessa sexta. Isso. O Tiago, ele conta que ele tem um telefone modelo Samsung Fame, apenas 3 meses e já está muito lento. Ele pergunta se existe algum aplicativo para que a gente possa dar uma agilidade melhor no serviço. Pode sim, Tiago. Obrigado pela participação. O do Speed Booster é um aplicativo que você instala, ele faz tipo um check-up interno do telefone e organiza a situação, né? Ou seja, limpa a memória, limpa alguns aplicativos que estão na memória carregando e acelera o smartphone. Então, o aplicativo é do Speed Booster, né? Procura lá e pode baixar, é gratuito o aplicativo. Mais uma pergunta do Claudenir, ele diz que ele está começando a usar o smartphone como roteador sem fio para conseguir acessar a internet de um desktop. Aí ele gostaria de saber, isso vai aumentar muito o consumo da bateria? Vai sim, Claudenir, obrigado pela participação. O que acontece é que o smartphone, quando ele funciona em modo roteador, ele ativa as duas interfaces, a interface 3G e Wi-Fi. E o processador aumenta bastante o consumo da bateria. Então, a bateria vai reduzir significativamente o tempo dela. Participação para o Torpedo, celular de final 1129. Gilberto, como faço para retirar todos os textos salvos no WhatsApp para uma pasta do meu PC? Bem, legal. Uma dica bem interessante, inclusive quem quiser usar, né, para guardar os seus chats no WhatsApp. Entra no WhatsApp, na opções, configurações e vai lá em opções de conversa. E tem uma opção chamada enviar conversa por e-mail, né? E aí você pode escolher qual a conversa que você quer e ele vai mandar um e-mail para você com o chat, né, todo já preenchido. Então você pode salvar qualquer uma das conversas que você tem no WhatsApp, enviar via e-mail para você mesmo, né, fazendo esse procedimento entre opções, configurações, opções de conversa e a opção enviar conversa por e-mail. Aí vai salvar no PC todas as suas conversas. Olha, o Fernando, ele pergunta o seguinte, tenho como criptografar as fotos do meu Galaxy Note 2 através de um hardware ou de um software? Tem sim, na verdade a opção é via software, Fernando. Você pode usar um aplicativo chamado Droid Crypt, né? É um aplicativo do Google Play, infelizmente ele é pago, é a única opção que tem, ele é pago, chama Droid Crypt. Você pode baixar e ele criptografa tanto textos quanto fotos no seu smartphone. O Márcio, ele disse que quer comprar um celular com pelo menos 16 GB de memória interna. Existe isso? Existe, né? E qual a sugestão que você dá? A sugestão que eu dou é um celular que tem um custo-benefício bastante bom no Brasil, é o Moto G, que custa, para essa configuração que você está pedindo, em torno de R$800, né? O aparelho com 16 GB de memória. O Luiz Alberto, ele tem um Moto G já. E ele diz que o aparelho, ele tem um sistema chamado Siga-me instalado. Ele quer saber como é que ele faz para desinstalar. Então, você o que faz isso? Você consegue rastrear onde está o aparelho. Ah, tá. Remotamente você consegue rastrear onde o aparelho está. Ele não quer ser achado, então, exatamente. Né? Então, o que você pode fazer, você entra lá na opção, tem um M do Motorola logo em cima, você usa naquela opção,
entra no opção de sim, né, está logado lá, você vai lá desabilita a política de segurança Motorola. Só desabilitar a política de segurança Motorola, ele vai parar de enviar as informações de onde você está por aplicativo central da Motorola lá. E a Andréia, ela está pedindo que a gente explicasse um pouquinho mais sobre essa fraude recentemente divulgada da segunda via de boleto bancário, né? Em que os hackers... Os crackers, né? Os crackers, eles alteram os dados do boleto de forma que o valor vá para a conta corrente de um outro banco, ou seja, para beneficiar quem está furtando, né, a informação bancária. Obrigado, André. Esse é um vírus que, o que ele faz? Ele detecta quando você mostra na tela um boleto para imprimir, o vírus altera, né, aquela código, aquela linha, né, digitável que você tem que digitar no banco para poder pagar. Em vez de o boleto é exatamente, perfeitamente o boleto que você vai imprimir. Só que a linha digitável, ele é trocada para que o crédito vá para uma outra conta. Por isso que, cuidado quando você entra no banco, né, no site de banco e imprime um boleto diretamente de um site desse, que se a máquina estiver infectada, aquela linha digitável ela é alterada e o crédito, você está pagando o boleto, mas o crédito está indo não para quem realmente é de direito, e está para uma outra pessoa. Então esse é o problema desse tipo de vírus. Ok, para finalizar, a gente já trouxe aqui um debate sobre o Marco Civil da Internet, aprovado essa semana na Câmara. A gente não podia deixar de saber a sua opinião. Bom, acho que foi aprovado pela Câmara, agora está indo para o Senado. Foi uma grande, acho que na minha opinião, foi uma grande vitória para os usuários da internet no Brasil. A gente vai ter agora alguns direitos garantidos através do Marco Civil. Então a gente pode pensar que agora tem garantia de privacidade, não violada sua privacidade na internet. Tem a questão da neutralidade, que foi uma boa opção também, ou seja, uma boa definição, que agora os provedores não podem mais filtrar o seu tráfego e fazer tráfego diferenciado. Isso é uma boa questão. A guarda de informação, os provedores agora não podem vender suas informações, eles têm que guardar durante 1 ano, né, e só podem liberar essa informação mediante mandado judicial. Então isso é uma outra situação. E a responsabilização pelo conteúdo também foi uma definição importante que foi dada, que agora para retirada, o provedor não é responsável pelo conteúdo e a retirada ela é feita mediante também só de mandado judicial. Então foram grandes vitórias, acho que o texto é bom. Vamos torcer agora para que no Senado não seja alterado, né, não seja dado um passo atrás, né, nessas conquistas que foram feitas. E aí a gente tem que dar uma pressão, teve uma pressão popular muito grande para que isso funcionasse desse jeito que está aqui, chegasse nessa situação. A gente tem que manter a pressão agora no Senado para que isso aconteça. Bom, eu encerro o CBN Tecnologia de hoje com mais um depoimento de uma viciada que diz que não se sente escrava, mas ela tem 3 aparelhos. Muito bem. Ela diz que leva o carregador da bolsa para o trabalho e quando ela vai no banheiro ela aproveita para dar uma carregadinha, viu? Bom, muito bom. E ela diz que adora celular e ela usa também no trabalho. É a Sônia reenviando a mensagem que tinha chegado de forma incompleta. Muito bem. Bom, no programa de hoje a gente falou sobre os viciados em telefone celular e aplicativos que, segundo o Gilberto, podem nos dar um indicativo de qual é o nosso grau de comprometimento com a tecnologia. Exatamente. Gratuitos, hein, gente? Tudo gratuito. Daqui a pouquinho no nosso site cbnvitoria.com.br. Dúvidas, sugestões, perguntas para Gilberto, cbnietecnologia@gmail.com. Toda sexta ao vivo, Gilberto está aqui dando soluções para esse mundo virtual. Exatamente. Tem o meu site também, gilberto.sudré.com.br. Obrigado, Fernanda. Obrigado aos nossos ouvintes, né, pelas muitas participações. É legal a gente trocar essa ideia aqui, trazer a opinião de vocês também aqui no programa. Obrigado, um grande final de semana para todos e até a próxima sexta-feira.